Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que eu recebi, misturado com algumas das minhas leituras recentes, que são poucas, porque como vocês sabem eu tô numa ressaca literária já faz um tempo, lendo muito pouco ultimamente, mas mesmo assim acho que era bom atualizar. Então eu vou começar pelas coisas que eu recebi da Saraiva. Eu recebi primeiro essa trilogia, chama-se Terra de Histórias, e eu vi aqui no final o autor da trilogia é o cara de Glee. Ele interpretava o Kurt, alguma coisa em Glee. Eu nunca assisti Glee, mas eu tô familiarizado com a figura dele. E então achei diferente, assim, porque tem muita celebridade que escreve livros, mas geralmente eles fazem autobiografias, esse tipo de coisa. E eu li um pouco aqui sobre o resumo. Então a gente tem esses irmãos que chamam-se Alex e Connor, muito nome americano, que eles acabam sendo sugados por um livro. Então ele até comenta, né, assim como a Alice foi sugada por aquele buraco e foi parar no País das Maravilhas, esses irmãos eles foram parar dentro das histórias desse livro. Então dá até pra reparar um pouco aqui na capa que é mais ou menos isso. E assim, é livro infanto-juvenil, então não é muito meu estilo, mas eu achei bem legal a capa e tal. Eles fizeram um desenho bem bonito e chamativo, porque tem muito livro infanto-juvenil que eles fazem umas capas horríveis que não dá a mínima vontade de ler. E também recebi essa tetralogia, é assim que fala? De 4 livros? Acho que sim, né? Chama-se Mar de Fertilidade e é desse autor japonês, chama Yukio Mishima. Nossa, eu deveria saber ler, né? Mas não sei se assim se pronuncia. Então a gente tem 4 livros bem pesados. E também, gente, é difícil meio que eu falar pra vocês sobre esses livros, porque além de eu não ter lido, eles são vários livros, então deve acontecer muita coisa, né, durante esses 3, 4 livros. Mas eu li resumidamente e trata-se mais ou menos dessa era Meiji do Japão, que era o Japão antigamente, então tem aristocracia e tudo mais. O livro, ele não dá muito detalhe mesmo sobre os personagens e tal. Sim, eu tive pouco contato com literatura japonesa, o único autor, assim, que eu sou mais próxima é o Haruki Murakami. E eu gosto muito, muito dele, então acho que eu devia procurar ler outras coisas de autores japoneses, porque, né, vamos tentar me aproximar dos meus ancestrais. Bem, gente, de livros que eu recebi foram esses, agora eu queria falar de alguns que eu li, que são poucos, são dos mesmos autores de sempre? São, mas são muito bons também, então eu achava que, sei lá, não fazia mal compartilhar. Tipo, gente, eu só leio as mesmas coisas, me desculpe, mas fazer o quê? As coisas que eu leio que estão fora do meu gosto, ou que são meio arriscadas, eu não ando gostando. Então eu opto por quê? Por Nelson Rodrigues e Bukowski. Queria comentar primeiro esse aqui, que ele é um livro até que recente, que a LPM lançou, que chama-se Queimando na Água, Afogando-se na Chama. Então aqui a gente tem poesia, basicamente. Eu compartilhei muitas das poesias que eu gostei desse livro no Snapchat, então se você não me segue por lá, eu sugiro que você siga, porque às vezes eu tô lendo uma coisa e eu sou dessas meio tia, sabe, que posta textão no Snapchat quando eu leio alguma coisa que me agrada. Bem, eu achei o Bukowski muito mais sensível nesse livro, se comparado a alguns outros que eu li. E eles também dividiram os poemas em categorias. Se eu não me engano, tem 4 partes. E quanto mais próximo você estiver do fim do livro, são os poemas que ele escreveu mais tarde, entendeu? Tipo, esses poemas do começo são que ele escreveu tipo de 1955 a 63 e a última parte ele escreveu de 72 a 73. Eu nem preciso falar que eu adorei, eu acho meio sem sentido eu ficar lendo uns poemas aqui pra vocês porque são muitos. Eu sempre gosto muito dos livros de poesia dele porque me relaxa e é o tipo de coisa que se você interromper, se você ficar uma semana sem ler e você voltar a ler, você não vai ficar totalmente perdido. E outro livro que eu li, do Nelson Rodrigues, já faz um tempo, chama-se Toda Nudez Será Castigada. Bem, a gente tem a estrutura como se fosse de teatro, então é um alto, basicamente só tem as falas e ações e tal. Então a gente tem a história desse Herculano, que ele fica viúvo, e assim, ele perde a mulher, e ele passa a querer se matar, mas a gente vê que é bem hipócrita, que ele não gostava tanto assim da mulher. Mas ele faz um drama, ele quer se matar, então o irmão dele tenta ajudá-lo, fazendo o quê?
sempre tem que ter uma puta no meio da história do Nelson Rodrigues, né? Então o irmão do Herculano, ele contrata uma prostituta chamada Jenny. E eles acabam tendo caso. A Jenny meio que se interessa por ele, mas parece mais interesse. E isso desestrutura toda a família do Herculano, porque todo mundo lá é muito moralista. O filho dele e as irmãs dele ficam chocados por ele estar se envolvendo com outra mulher. Porque é quase como se todas as pessoas ao redor dele fizessem questão de viver o luto e permanecerem felizes. Então a pessoa que fica mais abalada nessa história inteira é o filho do Herculano. E eu não posso contar mais a partir daí, mas o filho dele acaba se envolvendo numas confusões, como diria um narrador da Sessão da Tarde. Mas o fim desse livro, gente, é engraçado. É muito cômico, muito irônico e inesperado. Na verdade, sempre que eu leio um livro do Nelson Rodrigues, eu fico esperando, assim, um final, assim, que vai ou me deixar chocada ou me fazer rir de tão cômico trágico. E nesse caso, a minha reação foi justamente essa. Você sempre espera o inesperado, mas mesmo assim ele consegue te surpreender, porque ele não é um cara óbvio, sabe? O Nelson Rodrigues dá tipo um tapa na cara dos conservadores e moralistas. E um outro livro, que é o último, que eu ainda tô lendo, então eu não queria concluir, mas só queria falar que eu tô lendo esse livro incrível que eu tô amando, que chama-se Não Se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo. Eu gostei muito do título, apesar de ser bem pessimista, né, e não ser muito adequado pra quem tá no namoro agora, mas me chamou a atenção também na capa. Eu já tinha escutado falar brevemente sobre ele. Então, a gente tem várias cartas que o Nelson Rodrigues, ele assume esse personagem que chama Mirna, e a Mirna, ela recebe cartas que leitoras mandaram pra ela, cartas do tipo contando sobre relacionamentos amorosos e pedindo conselhos, e a Mirna, que seria o Nelson Rodrigues, ele responde meio que auxiliando essas mulheres. Então é um livro que fala muito sobre amor e relacionamento, obviamente, mas de uma maneira muito única. O Nelson Rodrigues, ele é uma pessoa... Gente, eu tô puxando muito o saco dele, né? Mas ele é muito bom. É bem diferente dos outros livros que eu li dele, tem uma estrutura totalmente diferente. Eu não queria comentar muito, porque eu não acabei, eu acho que eu vou comentar no vídeo favoritos. Só quero dizer que eu tô amando, e só queria adiantar que eu não acho que esse livro é tão pessimista em relação ao amor. Eu acho que ele é bem realista, ele apenas relata as coisas que as pessoas acabam vivendo mesmo, né? De modo geral. E são esses livros que eu li, gente, e esses livros que eu recebi também. Valeu por assistirem, eu vejo vocês no próximo vídeo. E não esqueça se não gostei. Beijos e até mais! Eu tava com um rabo de cavalo, só que eu não consigo ficar com rabo de cavalo muito tempo. Eu acho que eu não fico muito bem. Mas enfim,